Olá, desculpa aí o problema que teve aí, mas bloqueou tudo aqui, não estou conseguindo adicionar a Romina. Pode entrar novamente aí. Isso, pode entrar aí novamente, desculpa aí. Sejam bem-vindos. Romina, entra novamente aí para a gente te adicionar aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Ah, até que enfim. Que sufoco, Romina. Que coisa, pensei que não ia dar certo. Ai, ai, ai. Que bom, Nossa Senhora. Nós sofremos nessa internet, hein? não é? Agora deu, que bom, muito bom. Ai. Bom, boa noite para você, boa noite para todos que estão aí na sala. Primeiro, eu queria te agradecer aí por você ter aceito o nosso convite, né? É uma alegria enorme, mais uma vez, estar tendo essa oportunidade de refletir sobre um tema tão importante como a dependência química, a codependência, sobre o tratamento e sobre a vida conjugal. Quando a família é afetada pela dependência e pela codependência, e quando a relação conjugal é afetada por esse transtorno, essa doença, que até hoje a gente não sabe direito como é que a gente define isso, né? Se é transtorno, se é doença, só sabemos que é um problema gravíssimo, né? E então você pode ficar à vontade, nós temos uma live bem corrida, né? Que é só uma hora só, então eu vou dar mais tempo para você abordar esse tema, porque ninguém melhor do que você para abordar esse tema, com esses anos todos que você tem abordando esse tema, né, com os familiares, com os casais, com esse trabalho maravilhoso que você faz no Amor Exigente e fora do Amor Exigente também. Muito obrigado por aceitar o convite, tá bom? Eu que te agradeço, que bom poder estar aqui, agradeço o convite, agradeço a parceria que a gente vem conseguindo viabilizar inicialmente os nossos grupos de cônjuges de amor exigente, que você tem estado com a gente cada vez mais, e as nossas meninas gostam muito da tua presença. E, de uma forma geral, tudo que a gente tem feito tem sido muito produtivo, Cláudio. Gosto muito de estar com você, agradeço a oportunidade, agradeço a todas as pessoas que estão entrando. Eu convidei minha turma, viu, Cláudio, para vir para cá no meu Instagram, nos grupos. Então, acho que a gente vai Uhum, encontrar uma boa turma aqui hoje. com Então, certeza. vamos lá. Vamos contar para elas, né, como que surgiu essa questão da gente pensar em falar em sexualidade, até para pontuar, né, que a gente está falando hoje sobre um viés da questão sexualidade. Porque a sexualidade é algo inerente ao ser humano, porém, ela está relacionada a vários aspectos do ser. E hoje nós vamos concentrar em falar de algo específico, que foi algo que surgiu aí nas nossas reuniões de amor exigente, né, que nós tivemos ali pessoas relatando algumas questões, e aí a gente pode perceber a importância da gente abordar esse tema na codependência, né? Então, vamos imaginar que isso aconteceu a partir dessa demanda, mas quando a gente estuda terapia de casal, né, família e casal, o tema sexualidade ele é muito presente, porque quando nós imaginamos uma relação afetiva ou a relação conjugal, nós sabemos que para essa relação ser saudável, nós temos aquele tripé para ser analisado de forma que aquele que tiver mais capenga é o que a gente vai ter que trabalhar para que o triângulo se mantenha em pé. Então nós temos a comunicação, que é o primeiro, né, que surge quando a gente começa a fazer análise do casal, a gente já observa como é que esse casal vem se relacionando, e essa área é extremamente afetada na dependência e codependência, como você sabe muito bem. Depois a gente tem a capacidade de fazer planos futuros, que é a outra ponta do tripé, né, do triângulo, que também é afetada porque
as pessoas que convivem com dependentes químicos têm muita dificuldade em poder manter os planos que são realizados, né? Afinal, existe uma oscilação, uma roda gigante, uma montanha russa, né? Que representa a vivência com as pessoas que sofrem do transtorno. E, por fim, o terceiro item, que, claro, que também é afetado. Então, quando nós temos relações dependentes e codependentes, nós temos uma relação que habitualmente está impactada em todos os três aspectos: comunicação, capacidade de fazer planos futuros e, por fim, a sexualidade, que é o tema que nós vamos explorar hoje. Imagino que a gente vai ter um bom debate aí, mas eu pensei de nós iniciarmos separando duas questões. Nós temos alguns pontos para falar a respeito da sexualidade no que se refere ao tratamento do dependente químico. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente na relação com o seu cônjuge. E, por outro lado, falar, sim, da relação, até porque nós sabemos que as esposas, os familiares, de uma forma geral, mas aqui a gente está falando das esposas especialmente, ou dos esposos, namoradas e namorados, precisam também cuidar de si. Isso inclui olhar para a sua sexualidade, para que essa relação possa realmente se tornar uma relação viável e saudável depois do tratamento, né? Então, no tratamento, e aí eu acho, Cláudio, que você pode me ajudar a gente desenhar essa linha, o que eu observo é que nós ainda somos aqui precários no que se refere a lançar um olhar aprofundado para a sexualidade no tratamento da dependência química, no tocante a internações, e não posso dizer no tocante a todos os profissionais, porque eu sei que nós temos brilhantes profissionais, mas na internação a gente tem, né, uma falta desse olhar no seguinte sentido. Em primeiro lugar, quando a gente vai trabalhar o ser ou as questões que trazem, né, o indivíduo para o hoje, é muito importante entender se esse indivíduo sofreu na sua infância traumas sexuais. Se ele passou por aborto, se for uma mulher, se ele passou por abuso, se ele passou por violência sexual, enfim, como é que foi a questão sexual na infância, porque isso certamente vai reverberar no hoje dessa pessoa que está em tratamento da dependência química. Então, esse é um ponto fundamental, que eu acho que é o ponto da análise, né, do paciente, análise do indivíduo, que precisa ser considerada, senão a gente desconsidera um aspecto muito importante do ser. O segundo ponto é que os dependentes químicos em uso, normalmente são pessoas que estão em comportamento de risco em relação à sexualidade, né? Por quê? Drogas como álcool, cocaína, maconha, êxtase, colocam o indivíduo numa situação de incapacidade de decisão. Então, quando ele está sob o efeito de substâncias, a decisão em ter sexo seguro, por exemplo, ela fica totalmente afetada. Então, a gente precisaria ter esse olhar, né, do quanto o comportamento de risco é evidente, e, por outro lado, o olhar para que, além de falar sobre comportamento de risco, também precisamos fomentar uma educação, uma reeducação sexual, privilegiando o sexo seguro. Então, nesse sentido, é o que eu imagino a respeito do ser, falando do dependente, digamos assim. Qual que é a tua visão sobre isso, Cláudio, para a gente trocar um pouquinho? Eu acho que é interessante também a gente refletir, porque a dependência química nunca vem sozinha, né? Eu até já escrevi um texto agora recente que é dependência química muito além da química. E tudo aquilo que dá prazer imediato pode levar à compulsão e ao vício, né, e ao transtorno. E a gente percebe isso, eu percebo isso com muita clareza, que o dependente químico, ele começa também a ficar dependente, né, do sexo. E um sexo sem critérios acaba envolvendo com pessoas, né, que em situações de risco, levando isto para dentro da vida conjugal. Então, muitas vezes ele tem um sexo lá fora, uma garota de programa, né, ou mesmo com um garoto de programa, quando for o caso contrário, né, que é sempre dos dois lados, porque senão daqui a pouco as meninas, você está falando é só dos homens, isso acontece dos dois lados, e por causa do prazer imediato que a relação sexual, né, nos proporciona.
Então, do mesmo jeito que ele tem um prazer imediato com a droga, ele começa a ter um prazer imediato também com o sexo, e aí acontece isso, né? Então, muitas vezes eu vejo isso acontecer com muita frequência. As famílias estão preocupadas com a gravidez indesejada, que é um outro problema que acontece. E muitas vezes menospreza o risco, né, das doenças sexualmente transmissíveis, que é muito mais grave do que uma gravidez indesejada. E isso ele leva essa vida lá fora, né, como tudo, não sei se você já percebeu, né, no dependente químico, tudo é muito intenso, né? Então a vida sexual dele também, principalmente na juventude, é muito intensa. E ele começa a ter relacionamentos, muitas vezes, com pessoas que não estão muito interessados, né, no envolvimento emocional, envolvimento afetivo. E ele leva isso para dentro de casa, além dele estar levando todo esse risco de levar, de contaminar sua parceira, seu parceiro, né, com a questão das doenças sexualmente transmissíveis, ainda tem um sexo que muitas vezes é muito mais uma relação de corpos do que uma relação afetiva. E isso é um problema para a relação conjugal. Além disso, eu percebo também, né, não sei como você percebe isso, eu percebo também que a grande maioria dos dependentes químicos são extremamente ciumentos, porque ele começa a mesma régua que ele julga aquela companheira lá da gandaia, né, do carnaval, da noitada, ele começa a trazer isso também, e com ele, muitas vezes, ou algumas vezes, a gente não sabe, que não tem estatística em relação a isso, está traindo a mulher, ele começa a achar que a mulher está traindo ele. Né? E aí lá na fazenda, por exemplo, é um problema gravíssimo, porque o cara entra numa paranoia lá na fazenda, porque a mulher está aqui fora, que está traindo ele, e eu tento trabalhar isso muito com ele lá na fazenda em relação a isso. A questão que se uma mulher está com ele no pior momento, no tratamento também vai estar, né, nesse processo. E muitos vêm embora por causa disso. E um tema que eu acho fundamental, eu não me lembro, Romina, nesses 2 anos que nós estamos aí online, né, maratonando, eu não me lembro ninguém abordando esse tema como nós começamos a abordar aqui hoje. Interessante, né? Interessante. Como tem tanto preconceito em relação a isso, né? Muito, muito preconceito. E você vê que a gente está tentando aqui trilhar por um aspecto, mas quantas outras janelas vão se abrindo sobre o mesmo tema. Então, é fundamental, né? Vamos pensar, né, a respeito dessa questão que você está falando dos ciúmes, da traição. Acho que é algo muito importante que está, apesar de ser algo da parte afetiva, está totalmente relacionado, esses ciúmes, né, a questão da sexualidade, aos ciúmes do indivíduo enquanto indivíduo sexual, né? Penso ser, né, uma projeção, inclusive, porque eles vivem, o dependente químico, né, tem essa vida com mais comportamento de risco, com mais intensidade, com afetividade comprometida, com um pouco, a gente pode olhar até sobre o viés da irresponsabilidade afetiva para com a relação. Então, ele faz, e aí ele lança uma projeção sobre a sua parceira ou seu parceiro, e quando ele está, isso também eu já percebi em atendimentos mesmo, que quando ele está sob efeito, eu acredito que uma das drogas que eu vejo que mais traz sintomas de persecutoriedade é a cocaína, né? Então, quando eles estão sob o uso da cocaína principalmente, eles vêm com toda essa questão de persecutoriedade, que estão sendo traídos. Então, no uso eles já ficam, e quando vão depois para a internação, como você falou, aí vem toda essa projeção em cima de, olha, o que eu faço, o outro também pode estar fazendo, né? Então, sim, é muito, muito prevalente, e, enfim, isso impacta muito a relação afetiva, entre todas as outras coisas, né, que se relacionam a essa questão. Quando você fala a respeito da relação, né, do que levar para casa em relação à falta de comprometimento
e a questão aí das possíveis doenças, etc., como você estava dizendo, esse é um fator muito relevante e bastante, também não é algo falado, né? Então é como se ali na codependência eu tivesse que, no meu movimento de ser agradadora, salvadora, cuidadora, eu tivesse que não tocar nesse assunto, né? Tem uma comunicação velada a respeito disso. E numa condição dessa, a gente pode sim, né, ter aí o contrair de doenças, porque esse assunto ele não é falado, ele não passa pelas vias de comunicação do casal. E isso ainda tem um outro agravante Hum. que nós carregamos. Nós vivemos numa sociedade ainda muito machista e que as mulheres, né, elas foram educadas desde a infância, né, e que elas têm que fazer a parte dela para satisfazer o homem. E muitas vezes ela vai para uma relação sexual sem ela estar com desejo. Às vezes o marido alcoolizado, às vezes o marido surtado, né, sob efeito da substância, e ela se sente obrigada a ter relação sexual com o marido nessas condições. Isso eu já vi, né, relatos, provavelmente você já viu também aí no seu consultório, como que as esposas sofrem numa situação desta. Né? Elas têm dificuldade de recusar ter relação sexual com o marido alcoolizado, até mesmo com receio, né, de ser agredida fisicamente ou moralmente. Esse é um outro agravante. Né? E aí começa a surgir, aí a gente começa a entrar, né, um tema que você gosta muito de falar, dos traumas. E quando a gente fala de traumas, muitas vezes a gente remonta à nossa infância, nossa primeira infância, e a gente esquece que a gente está acumulando traumas no momento presente. Né? Na relação doentia com o dependente e o codependente, como que é uma relação tão tóxica assim. Uhum. Né? Como é que essa esposa vai lidar com esta situação? Cláudio, essa questão que você fala do cultural, né, de sermos criadas para satisfazer, além, na codependência a gente tem uma intensificação disso, porque uma das características, né, na codependência é confundir sexo com amor. Em que sentido? Existe ali um movimento de um vazio, né, que ela projeta no cônjuge, mas que na verdade está muito mais relacionado a ela, a sua infância, as suas dores e até a seus traumas. E nessa projeção para com o outro, vem esse movimento de desejar que ele me ame. E muitas vezes ele não está me amando da forma afetiva, mas eu penso que sexualmente ele me desejando, ele me ama. Então existe essa confusão, né? E aí sim, ela vai se colocar a serviço, porque aquela é uma forma de expressão de amor. Então, esse também é um aspecto muito doloroso. E sem dúvida, a questão do trauma, eu venho conversando bastante sobre isso com as minhas meninas, que nós falamos dos traumas da infância, lá da criança interior, mas nós falamos hoje de muitos outros elementos que vão retraumatizando essas mesmas dores e com os quais elas precisam lidar no hoje, né? Então, sem dúvida nenhuma. Quando você fala a respeito da compulsão, que é outro aspecto que eu acho importantíssimo a gente trazer, como você disse, né, o indivíduo que tem a dependência química, a base é a compulsão. Então, é claro que ele pode migrar essa compulsão para comida, para compras, para jogos, para sexo e para pornografia, que é o que a gente também tem percebido. Inclusive, lá no Congresso de Amor Exigente, eu publiquei uma parte de uma pesquisa que eu fiz com um grupo de esposas, e houve ali essa percepção de que existe a compulsão por pornografia. Claro que hoje isso talvez seja muito mais intenso em função da facilidade nas redes sociais, mas isso traz o quê, né, para a relação? Uma diminuição do desempenho, já que ele está tão focado no prazer que ele tem nas redes sociais, ele vem para a realidade achando que ele vai encontrar aquela mesma situação, e não vai, porque a mulher é de verdade, ou o homem é de verdade, e aí vem a baixa no desempenho sexual. Aí a mulher ou o esposo que já não tem afeto, já não tem presença, passa também a não ter sexo. Então isso ganha uma dimensão, não é verdade? Uhum.
E assim, eu até costumo dizer, né, que a mulher lá da internet, né, ela não solta pum, ela não ronca, e mesma Verdade. coisa o homem, né? É. E sem contar que muitos, né, principalmente na pornografia, né, você vê lá o desempenho do homem, né? Fica lá Exato. 1 hora tendo relação sexual, Uhum. né? E poucas pessoas sabem que aquilo ali tudo é editado, né? Às vezes a pessoa está tendo relação sexual várias vezes, eles editam todos como se fosse uma relação só. E aí o homem, tanto o homem quanto a mulher, vai acontecer isso, vai para a cama, querendo ter aquele desempenho da internet, e tanto o homem não satisfaz a mulher do jeito que está lá, e nem a mulher satisfaz o homem, dois frustrados, e que vão à tendência de correr atrás de alguma outra fonte de prazer. E a mais fácil é qual? A que tem a droga. E é uma coisa que é tão interessante também, que não sei se você já percebeu, né? Como que a sexualidade está tão próxima da adicção, né? O ato sexual. Tem Sim. muitos homens e muitas mulheres que não conseguem ter relação sexual se não estiver tomando uma latinha de cerveja, um uísque, um champanhe, uma taça de vinho, né? Eles não conseguem se entregar no ato sexual com os dois de cara. Uhum. Então você começa a perceber até. Olha, eu passei por uma experiência uma vez, Rominho, que essa experiência foi uma das mais assim, assustadoras. O marido me procurou para eu ajudar a esposa dele, que estava afundada na maconha. E essa dependente de maconha era tão interessante que ela pôs um nome na maconha, sabe? E ela falava assim, quando eu encontrava, eu pensava que era até o Ricardão, sabe? Quando eu encontrava com ela, eu esqueci o nome da maconha. Depois de muito tempo, de muitas sessões, que eu perguntei, me fala um pouco sobre esse outro parceiro que você tem. Ah, o meu outro parceiro é a maconha. E aí ela me falou assim, que o marido dela que comprava maconha para ela. Eu falei, pera, não estou entendendo mais nada. É por isso que a gente tem que fazer terapia, né? Porque senão a gente surta. Como assim? Seu marido busca ajuda para você e é seu marido que compra maconha para você usar? Aí eu chamei o marido para conversar com ele, né? Aí ele acabou soltando, né? Que é ele que comprava. Aí eu perguntei para ele, mas por que você compra? Ah, porque a maconha deixa a libido da minha esposa mais a flor da pele, o ato sexual é muito mais gostoso. Olha que coisa Mas impressionante. ele queria que você ajudasse ela a não usar mais. É Ah, você vê, completamente dúbio, né? Totalmente, né? Sim. E vai entender a cabeça do ser humano. quando você fala essa questão do uso, né, do sexo, sempre com o álcool, até a cocaína, ou até a maconha, acho que a gente esbarra num outro ponto aqui que coloca a relação da dependência com a codependência nesse uso e nesse afetar do tripé, ela passa a ter pouca intimidade, né? Então, o dependente químico tem suas questões a serem cuidadas, ele está olhando o sexo de uma outra maneira, então ele tende a ter menos intimidade. Então, tem a relação sexual, mas a intimidade do casal está afetada. E a codependente, por outro lado, já tem medo de ser conhecido em sua intimidade, porque acredita que precisa vestir as máscaras. E aí eu não estou falando das máscaras que usam na cama, não. Estou falando das outras máscaras, agradadora, boazinha, etc. Precisam vestir essas máscaras para serem especiais para ele. Então a intimidade mesmo dos dois seres, enquanto aquilo que eles são, não existe. Então, quando eu faço uso de substância, eu tenho ali condições de fazer desempenhar um papel melhor, de desempenhar. Eu sou outra pessoa, né? Eu uso a substância, eu sou outra pessoa. Então, sem Uhum. dúvida, isso vai totalmente ao encontro aí do porquê, né, existe essa questão com o uso. Agora, a questão das codependentes, sabe, Cláudio, o que eu percebo é que a gente tem avançado muito, eu falo isso pelo trabalho que eu venho fazendo com as meninas, não só do Amor Exigente, mas dos meus projetos, que a gente tem avançado muito sobre falar de nós, olhar para nós, sobre conseguir se distanciar do outro
e olhar para nós, para as nossas questões, para os nossos traumas, ancestralidade, comportamentos, mas a sexualidade é um assunto ainda, mesmo para as pessoas que estão no processo de autoconhecimento, é um assunto ainda muito que a gente precisa tatear aos poucos. Só que, se nós viermos a pensar, né, que eu desejo o quê? Me relacionar afetivamente com alguém de uma forma positiva, eu preciso considerar a questão da sexualidade. Então, se eu tenho ali um mal-estar, porque eu percebo que o meu parceiro fica horas no banheiro e eu acho que aquilo pode ser um tempo que ele está lá, por exemplo, se masturbando porque ele tem dificuldades com a questão da dependência pela compulsão sexual ou a compulsão pornografia, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso trazer isso, porque senão ficam aqueles fantasmas, como se não já existissem outros milhares de fantasmas, que está lá, que ainda é a pedrinha da relação. Então, quando nós estamos dispostos a construir um relacionamento saudável, a gente precisa olhar para todas as coisas. Então, quem sabe, através desse trabalho que a gente pensou em trazer hoje, né, a gente possa fazer um alerta que a relação é composta de vários itens, e a sexualidade é fundamental. Não tem como a gente desconsiderar essas questões. O que você pensa disso? E uma outra coisa que eu acho muito interessante também, não sei como é que você percebe isso, que eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre essa questão, é que o dependente químico, à medida que a doença vai evoluindo, como a substância dá um prazer terrível, né? Que já tem alguns estudos, você já deve ter visto sobre isso, que é muito maior do que o orgasmo. Ele começa a trocar a esposa, trocar o marido, pelo prazer que ele tem com aquela substância. Então, é um prazer. E no final, né, do processo de desenvolvimento da adicção, no final vai ficando só ele e a droga. Nem com os amigos, nem para as festas, né? Ele começa a abrir mão, inclusive, da vida sexual. Então, eu vejo com muita frequência o dependente químico usando pornografia, assistindo pornografia, cheirando cocaína, se masturbando, né? Num isolamento total. É quase como se fosse um autismo, que ele não precisa mais de nada, né? Não precisa mais de trocar nada com a esposa, não precisa mais trocar nada com ninguém, porque aquilo ali satisfaz esse vazio, né? Ele satisfaz esse vazio. Eu me lembro uma vez que eu estava atendendo uma esposa, que ela me... que eu falo que a droga é a amante, a pior amante que uma mulher pode enfrentar, né? Porque você não pode xingar ela de vagabunda, você não pode xingar ela, não pode puxar o cabelo dela, não pode fazer nada com ela, né? Aí essa esposa falou uma coisa comigo, ela deve estar aí na sala, ela falou uma coisa comigo que eu achei fantástica. Ela falou assim: não, no meu caso, quem virou amante foi eu, porque ele fica muito mais tempo com a esposa dele, que é a droga, do que comigo. Me encontra Aí, de vez em quando. aí a codependente entra naquela paranoia também, né? Nossa, eu não sou boa o suficiente para o meu marido, ele prefere ficar lá com a droga do que comigo, ele perdeu o desejo sexual por mim, né? E aí ela entra numa baixa autoestima e começa a entrar numa paranoia, você deve ter algumas assim também, de começar a querer fazer cirurgia plástica, querer emagrecer, querer ir para academia, para ficar mais bonita, para ver se consegue atrair esse homem novamente. Acho que o problema está com ela. Sim, o impacto é muito grande, né? Porque essa fala, né, de que ele prefere a droga do que eu, essa é muito recorrente, né? Sem pensar na questão da sexualidade, já existe essa ideia de que a droga venceu, de que a droga é maior, e realmente existe uma impotência perante isso, é claro, mas sim, costuma-se fazer eu ouço muito essa questão de preferência, né, de que ele preferiu, então eu sou a preferida, e envolve sim a questão afetiva. E é claro, quando ele vem, para mim, ele vem com diminuição do desempenho, porque ele está tão cansado de fazer tudo isso sozinho que não sobra, né, para mim. E aí sim, isso é um impacto direto na autoestima. E nós já temos em codependência questões de
baixa autoestima, baixa autoconfiança, entre outras tantas coisas, né? Então imaginem o quanto é difícil para alguém se recuperar da codependência, estando dentro de uma relação com um dependente, na ativa e ainda na ativa sexual, digamos assim, com esses comportamentos em evidência, né? Nós não podemos generalizar, dizer que todos os dependentes químicos têm tal comportamento, ou que afeta-se dessa forma, mas a gente tem, acho que pelo menos aí pelos estudos que a gente vê, estuda, pelo nosso próprio processo de trabalho, a gente tem essas questões aí muito recorrentes para poder trazer, né? E eu me lembro, Cláudio, que quando nós, há alguns poucos anos lá atrás, resolvemos fazer os nossos grupos de cônjuges aqui na Regional Norte, que foi onde eu comecei, a ideia do grupo de cônjuges era aquela brincadeira de, porque a sogra, porque precisa separar a mãe e a sogra, a mulher e a sogra, era essa história, né? Mas talvez fosse uma justificativa interessante, mas o que nós percebemos é que os assuntos, e você tem participado com a gente dos grupos de cônjuges, você pode também observar que os assuntos são muito, muito específicos, né? A gente ali acolhe questões muito específicas do casal, mas inclusive a sexualidade está nesse meio. Mas o quanto ali mesmo dos grupos, a gente vê que as pessoas ainda têm receio de falar sobre o sexo, como isso impacta, como elas se sentem em função dessa questão, se tem observações de que há uma compulsão sexual, uma compulsão, enfim, sexual envolve a pornografia, né? Então, é um tabu, ainda é um tabu. Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso, olhar para isso, e mais do que isso, considerar que isso faz parte do tratamento. Tratamento do dependente químico, tratamento da codependente ou vice-versa e tratamento da relação, né? Porque quando a gente trabalha uma relação em terapia de casal, a gente trabalha a sexualidade. Então imagine isso numa situação de codependência e dependência. Isso é muito, muito relevante, né? Então acho que a gente precisa mesmo falar sobre. E aí acontece, né, quando o dependente químico resolve se tratar, resolve ir para uma fazenda de recuperação. E aí você vê que o tabu está até lá na fazenda de recuperação, na clínica terapêutica. Sim. Né? As mulheres separadas dos homens, aliás, antes tinha que ficar bem distante, né? Bem distante, os homens das mulheres. E hoje, por exemplo, na família de Caná, agora está tendo a experiência de estar ficando os homens junto com as mulheres na mesma comunidade, mas em, né, ambientes diferentes. E aí o que acontece? Né? Os homens convivendo com os homens. Muitos têm dificuldade de ficar internado. Muitos têm dificuldade de ir para a fazenda porque não vai ter contato com a esposa, com contato sexual. Como eles são viciados em sexo, nem todos, né, mas a maioria. Quer dizer, não sei se a maioria também não. Toma cuidado com isso, né? Mas eles têm muita... Eu vejo isso com muita frequência. Eu não vou lá, não. Ficar 6 meses, 9 meses sem mulher. Aqui fora tem mulher o tempo inteiro, né? Aquela maluquice que está hoje na internet. Aí tem mulher e tem homem o tempo inteiro disponível aí nas redes sociais, né? Tudo. Eles têm dificuldade de ir para a fazenda, para internar, para ficar lá 6 meses. Nós temos problemas na fazenda também, né, com a questão da sexualidade, que também não é trabalhada. Muitas fazendas têm a questão da religiosidade muito forte, né? Então, o psicólogo que tenta abordar esse tema, às vezes é chamado a atenção, acha que vai despertar esse interesse, etc. Até filme para passar, eu tinha que assistir antes para ver se tinha cenas de sexo, porque não podia passar na fazenda. Então, o cara fica lá, aí ele sai de 6 meses, né? Imagina como ele vem, né? Aí ele vem e encontra uma esposa muito machucada, muito traumatizada, e encontra uma esposa também que muitas vezes está começando a respirar, tem uma qualidade de vida melhor aqui fora, né? E aí, eu até contei naquele dia, né, no grupo, que aconteceu comigo. Queriam ser lixado lá na fazenda,
Porque a mulher não quis ter relação sexual com o marido, que estava saindo de visita, e a mulher não teve coragem de falar que ela não queria, e ela falou que eu tinha falado para ela que ela não podia ter relação, senão ele não voltava para a fazenda. Imagina a sua situação, Cláudio. Então, Complicada. e aí, cheguei lá na fazenda, estava todo mundo querendo me lixar com razão. Eu não tinha razão deles. E isso é muito importante, eu acho que é muito importante a gente trabalhar também com a esposa ou com o marido, que o ato sexual, ele tem que ser consensual. Os dois têm que estar com desejo, né? E de fórum íntimo, né? Eu falei, nem o Papa deve falar se deve ou não um casal ter a relação sexual. Então, se a esposa ou se o marido não estiver com a disposição, né, tem que sentar para conversar por que que não está acontecendo, né? O clima, não está pintando o clima. Tem até um ditado que fala, né, que os homens não querem discutir relação, eles querem ter relação, né? E as mulheres querem discutir relação para depois ter relação. Então é muito importante porque quando uma mulher vai para uma relação sexual sem o desejo, isso é uma agressão ao sujeito. Exato. E aí a gente entra no aspecto do quanto a sexualidade pode ser nociva quando mal utilizada dentro desse contexto que nós estamos falando, né? A sexualidade, ela é extremamente positiva se ela for vivenciada da forma como ela oferece toda essa energia, mas quando a gente fala nesse uso disfuncional, agora você me fez lembrar, uma vez eu fiz uma live falando sobre era um assunto mais íntimo sobre mulheres e veio também um questionamento sobre, e isso eu já também percebi, né, sobre o processo de que muitas mulheres com maridos dependentes químicos acabam sim buscando outros parceiros pelo fato de estarem carentes, de estarem se achando não amadas, de se acharem feias, com autoestima baixa. Então, que nisso havia essa busca de um outro parceiro ou a traição, com o objetivo de sentir-se viva novamente, né? E o quanto isso vem num propósito de destruição da relação afetiva em virtude dessa falta de comunicar, dessa falta de olhar para o sexo que se tem no casal, né? Então, essa sexualidade negativa que a dependência química traz junto com a codependência, ela vai soltando faíscas para todo lado. Então, a gente tem doença, a gente tem vício em pornografia, a gente tem a questão da prostituição, sim, né? Porque da questão da prostituição, tanto para o uso, como a convivência com a prostituição. Acho que um cenário muito comum também, você deve saber bem disso nos seus atendimentos nas fazendas, é a questão do jogo, cocaína, mulher. Aquela coisa do pôquer, da cocaína e a garota de programa, né? E também tem muitos relatos de esposas que vivem isso e que descobriram isso e que depois tem aquela dificuldade, fala assim, eu já tenho que lidar com o fato dele ser dependente químico, agora eu tenho que lidar com o fato dele estar com garotas de programa. Então veja quantos estilhaços essa relação sexual não trabalhada, essa questão de cada um traz aí para a relação como um todo e para a vida dessas pessoas. Vamos passar rapidinho aqui, alguns comentários aqui, né? Se der tempo você comenta. A Vera Lúcia está dizendo que esse papo tá legal demais, ó, nós temos que fazer mais vezes aqui, viu? O pessoal está gostando. Que bom. A Carmen está dizendo, há muito tempo meu marido trocou sexo pela droga, e olha que me acho bonita. Infelizmente isso é uma realidade muito comum, né? Sim, e que bom que você se acha bonita, né? Mas o quanto isso não existe como não impactar na autoestima em algum momento, porque é um questionamento imediato, né? A gente acha que é com a gente, mas não. Que bom que você se acha bonita e você viu, Carmen? Exatamente. A Estúdio está dizendo aqui, gente, é exatamente assim. O pessoal está identificando aí com a nossa conversa. Não vai dar para eu acenar a mãozinha para todo mundo, porque tem muita gente aqui na sala.
Então, vou ler só os comentários aqui. E hoje, que está interno, é o que mais ele fala, que quer isso, quer aquilo, e é algo que me deixa com muitas dúvidas sobre o que falar para ele quando ele toca nesse assunto de sexo. Toca nesse assunto na internação, Cláudio. Isso, exatamente. Então, Então, vejam o porquê a orientação familiar é importante, né? Porque uma pessoa vai visitar o cônjuge ou o familiar, ela já está cheia de dúvidas, cheia de ansiedade do que vai ouvir, do que vai falar. E aí, olha que falta de condição de estar preparada para isso. Porque se isso acontece, o indivíduo também, né, precisa estar preparado para lidar com isso, para dizer sim, para dizer não agora, ou não estou pensando sobre isso, mas isso pode acontecer, e é a orientação, né, a orientação necessária. Uhum. Isso aí fica um chamado também, né, para as comunidades terapêuticas, para as clínicas terapêuticas, para os psicólogos que trabalham nessas clínicas, começar a trabalhar essa perspectiva da sexualidade, né? Então, na visita, que se a esposa recusar, ele tem que compreender, porque às vezes ela está muito machucada. Eu costumo até falar que ele vai ter que conquistar a esposa novamente, né? E eu falo muito isso com eles, a confiança a gente não pede, a gente conquista. Conquista com as nossas atitudes, conquista com a nossa capacidade de ouvir o que o outro está pensando, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque não é porque é seu marido que você é obrigado a ir para a cama com ele, mesmo sem você estar com vontade, né? Você tem que ser transparente com ele, meu amor. No momento, eu não estou me sentindo à vontade por causa disso, né? Se ele está fazendo o tratamento lá, eu costumo falar isso com eles lá na fazenda, e eles concordam comigo, sabe? Eu pergunto para ele assim, se sua esposa tivesse pisado na bola com você, 5% do que você pisou na bola com elas, você estaria com elas? Aí ele fala assim, não, doutor Cláudio. Não, doutor Cláudio, eu não estaria com ela. Imagino tanto que eles aprontaram, né? E são pessoas boas, né? Mas é que estava sob efeito da substância e que a mente deles estava voltada apenas para o prazer imediato. Eu já vi casos, Romildo, de dependente químico que com 2 garotas de programa no motel ficar cheirando cocaína nas costas dela e não ter nada com elas. E ficava conversando com elas, você acredita? Sim. Uhum. E ele pagava uma fortuna com elas, porque elas eram as únicas que escutavam ele. Olha que coisa assustadora. Muito, muito. Então, vejam todas as coisas. A gente está falando aqui tentando manter, né, uma linha, mas vejam como isso vai se desdobrando. Agora você estava também falando sobre algo que me remeteu à questão do quanto tudo isso também está relacionado. Uma vez eu fiz uma minissérie para postar no Facebook na época, uma data de celebração ao Dia da Mulher, falando sobre a dependência afetiva e o impacto disso na violência, né? O quanto as mulheres que sofrem violência doméstica, e inclusive, infelizmente, despontando muitas vezes nos feminicídios, têm a dependência afetiva envolvida. E aqui a gente pode pensar, né, nesse sentido que essa dependência afetiva envolvida, o quanto isso está relacionado com a violência sexual, né? Então, além disso, nós temos isso. Além da psicológica, da física, a gente também tem a violência sexual. Nós temos casos de mulheres que são estupradas pelo marido em situação de fissura sexual, digamos assim. Né? E até que ponto existe um entendimento que aquilo foi um estupro, o quanto aquilo vai traumatizá-la. E detalhe, isso que a gente estava falando lá no início de fazer a anamnese do dependente químico, considerando se ele vivenciou traumas e abusos na infância, a mesma coisa com a esposa, né? Porque se essa esposa sofreu abuso, se essa esposa teve aborto, se essa esposa viveu situações que impactaram na sua história, certamente, inclusive, ela vai ter traumas nessa própria relação.
né? Então, são muitos fatores que a gente precisa observar. Uma outra questão que eu também me lembrei agora, que eu já ouvi histórias de casais que, durante a loucura ali do uso, faziam coisas assim que para a realidade deles eles não fariam em situação sem uso, e que depois acabaram com o casamento, porque eles não tinham esse preparo emocional para viver algumas experiências e viveram quando os dois, por exemplo, estavam usando. Porque a questão, a gente não está falando só de um dependente com uma esposa que não faz nada nesse sentido. Muitas vezes essa esposa também usa para estar em sintonia com ele. Muitas vezes ela não faz uso da cocaína, mas ela faz do álcool e ela também está com problemas em administrar essa substância. E aí ela se coloca ao dispor dos desejos sexuais naquele momento e depois não consegue dar conta disso no dia a dia. Então, são muitas situações. E é interessante, né? Tem uma pessoa que está falando aqui, a Ana está dizendo que é muito relevante esse assunto e nos deixa em situações muito delicadas. Penso que 1 hora é pouco, eu perdi aqui. 1 hora é pouco. Aí eu não sei de jeito como é que é o negócio aqui. Eu ainda não entendo, não dormi direito isso aqui, não. Mas ela falando que 1 hora é pouco para a gente abordar esse assunto. Porque você está falando uma coisa, eu estou lembrando uma outra, que é muito comum também, que acontece numa situação dessa. É o caso da esposa de um dependente que também é traficante. Que a gente sabe que tem muitas que estão presas por causa do marido que era traficante e ela passa a ser codependente dele, né? Então coparticipante desse tráfico e não tem forças para sair desse lugar, né? Então a Lucila está dizendo aqui, nunca tinha visto uma live abordando esse tema. Muito bom. A Ângela está falando, adorando o assunto. Nós somos ousados, né? Nós somos ousados. Que bom, né? Que a gente pode desbravar novos caminhos. Que bom. Nós vamos marcar outra aí para a gente abordar esse mesmo assunto. Vamos. O que você acha? Sim, acho ótimo. Cláudio, agora você falou essa questão das esposas, né? Me lembrei que eu fiz muito tempo trabalhos em penitenciários quando eu trabalhava aqui para o governo de São Paulo. E eu sempre apreciei muito estar nesses lugares. Apreciei no sentido de poder levar algo, né? Enfim, faz parte da nossa dinâmica social, enfim. E eu me lembro que acho que o que mais me impressionava e que me trazia muita angústia era isso que você trouxe. A quantidade, quando nós fazíamos rodas de conversas, que nós abordávamos o tema do que as levou para lá, o que elas traziam, tinham duas coisas. Uma, diziam que gostavam muito de dinheiro, então que por gostar de dinheiro elas fizeram algumas coisas e que fariam novamente. Me lembro que isso foi uma coisa que ficou muito marcada. E a outra, que eu era a maioria que ali estava, e que isso realmente me impressionava muito, é isso que você está falando. Que foram coparticipar do tráfico e acabaram sendo presas, enfim, e estavam lá em função. Não vamos tirar a responsabilidade do indivíduo, não é isso, mas entender a que ponto que essa relação pode chegar até privar o indivíduo da própria liberdade. Então, é extremamente relevante, né, isso. E me lembro que também naquela época que nós fazíamos palestras, ainda antes da pandemia, e que estava passando aquela novela da Bibi Poderosa, não sei se você lembra, que ela era a esposa do traficante, que relata, inclusive, a história, né, da esposa eu não me lembro o nome agora, mas acho que era do Escobar. Porque o nome dela era Fabiana Escobar. Mostrou toda a trajetória dela, né, iniciando um relacionamento de uma forma, e dali foi crescendo, e também tinha a questão do dinheiro, que ela também gostava, e aí foi se envolvendo. No final, ela perde com tudo isso, né? Então, passa a ser uma traficante. Então, é isso. Nós precisamos estar muito atentas aonde a dependência afetiva nos leva. Exatamente. Bom, nós estamos no finalzinho da nossa live e por isso que é importante, né, a esposa focar no tratamento dela. E hoje, né, você tem um trabalho maravilhoso com as esposas,
Eu também tenho um trabalho de grupo terapêutico. Fala um pouco sobre o seu, que eu vou falar um pouco sobre o meu. Fica à Então, tá vontade. bom. Bom, eu tenho aqui várias meninas do meu grupinho, inclusive a Fátima aqui está dizendo, olha, realmente é um assunto muito interessante. A Romina tem nos ensinado a sermos mulheres desbravadoras. Então, assim, eu tenho Isso. muito orgulho delas, né, porque estamos juntas desde da pandemia, né, ou seja, vão fazer 3 anos, no nosso Projeto Laços. O Projeto Laços é o meu grupo terapêutico, onde eu faço a condução por meio de conteúdos de psicoeducação e atividades sistêmicas, em função de eu trabalhar com abordagem sistêmica familiar. E essas mulheres, elas vêm participando de módulos, de grupos de módulos específicos que nós fazemos, e a cada módulo elas estão se superando cada vez mais, porque ali o olhar é para quê? Para nós. Né? Então, lá, nós não estamos em momento algum falando do outro, do cônjuge ou do filho, a gente está falando sobre as nossas dificuldades nessas relações. Então, o meu grupo é o Projeto Laços, com muito amor, né? Nós temos aí agora mais uma edição a ser lançada, a ser iniciada no dia 6, e a gente tem, Cláudio, todo ano, em setembro, um retiro presencial, onde essa turma toda se encontra para fazer atividades. Uhum. Imagine que coisa boa que é. Muito legal, né? E é interessante, né? Eu tenho meus grupos terapêuticos também, não com essa dimensão toda sua. Nós temos grupos, né, pequenos, né? Tem uma turma também que já tem 2 anos que está comigo também. E uma coisa que eu observo nesse tratamento que a gente oferece, e a gente acaba participando também do tratamento, né? O fato que nós somos privilegiados, como a gente aprende, né, com esse público, né? E assim, uma coisa que eu percebo, que aquelas pessoas que perseveram no tratamento, e de uma maneira tão espontânea e tão natural, né, Romina, que elas param de falar do dependente e começam a falar delas. Começa a fazer a sua escrita terapêutica, começa a construir uma qualidade de vida melhor. Né? Eu até costumo brincar com meus pacientes aqui, ó, meus pacientes têm que arrumar mala. Se gosta de viajar, não tem nada que ficar dentro de casa por causa de bonitão, não. Pega a malinha e vai curtir a sua vida, vai lá no encontro da Romina, deixa o maridão para trás, vai buscar a sua qualidade de vida. Porque é só assim que você vai ter condições de resgatar a sua própria vida em primeiro lugar. Vai ter condições de ser uma pessoa que vai influenciar positivamente o seu marido a buscar o tratamento. E vai conseguir resgatar a sua família para ser uma família mais funcional. Tudo começa dentro da gente. Né? E o codependente fica o tempo inteiro esperando o outro melhorar. Né? Eu me lembro um psicólogo espírita, com um amigo meu aqui em Belo Horizonte, ele falou que ele atendia casais lá, quando ele atendia o marido separado da mulher, quando ele reunia os dois, ele falou assim, vocês não estão precisando de psicólogo, não, vocês estão precisando de um exorcista, para vocês casaram com um demônio, né? Não é possível que vocês não vejam qualidade um no outro. Né? Por que atraiu vocês? Então é muito importante a gente estar focado no nosso tratamento. Eu falo, graças a Deus, né, que nós não estamos sozinhos. Tem pessoas maravilhosas oferecendo um tratamento de qualidade. E eu falo que o investimento que você faz no tratamento é troco perto da despesa que você tem com a codependência. Você concorda comigo, né, Romina? Sem dúvida. Meu Deus, como fica caro, não só financeiramente, mas emocionalmente também. Palavras finais para você, fique à vontade. Bom, agradecimentos 1000 a todos que estão aqui, que estão escrevendo aqui. Cláudio, façam outra live dessa logo. As minhas lasteiras, elas estão adorando. As minhas lasteiras que estão presentes aqui, colocando suas opiniões, com certeza os seus pacientes também, que já estão aqui falando. Então, agradecer a todos, agradecer a você pelo convite. Estou à disposição, acho que esse é só o primeiro passo de um tema que precisa sim ser abordado. E sim, agradecer também pela troca, como você falou, né? Às vezes os nossos grupos, eles também são aprendizados para nós. Então, ter a possibilidade de dirigir grupos, de facilitar grupos, é realmente uma oportunidade de nós também sermos cada vez melhores. Muito obrigada pela oportunidade, viu?
Tá, eu te agradeço também pelo seu carinho de estar aqui mais uma vez aqui, né, no nosso trabalho. E eu costumo falar muito, sabe, Romina, que todas as pessoas que trabalham na recuperação de dependentes químicos são meus parceiros, porque meus concorrentes são os traficantes, né? É a Ambev, que é minha concorrente, né? E é os comerciantes das drogas ilegais que são meus concorrentes. Uhum. Então, todos os outros são meus parceiros. Então, assim eu vejo vocês, são meus parceiros. Eu fico muito feliz, né, de ter parceiros. E, às vezes, eu até já te falei isso uma vez, né, antes da pandemia, quando a gente não tinha acesso, você já deve ter sentido isso muitas vezes, eu senti muitas vezes uma solidão terrível. Parecia, sabe, aquele Dom Quixote sozinho, querendo lutar, sabe? Estou sozinho nessa, né? E de uma hora para outra, quando veio a pandemia, eu falei, nossa, tem tanta gente boa, né? E a gente conhece esse Brasil aí, tantas pessoas maravilhosas que estão se dedicando com tanto amor, com tanto carinho. Então, o pessoal que está chegando aí, né, siga aí a Romina, siga o Cláudio. Eu costumo dizer o seguinte, quando você enjoar da fala do Cláudio, você passa para a Romina, passa para a Tiziane, passa para qualquer pessoa, mas não deixa de cuidar de você. Então, muito obrigado. É um carinho enorme, né, estar te recebendo aqui. Eu aprendo muito com você. Espero que a recíproca também seja verdadeira. Sem dúvida. Queria pedir desculpa para o pessoal aí, que eu não consegui acenar para todo mundo. Lembrando também que esta live vai ficar gravada, né, aqui no canal Criativida. Canal Criativida, não, aqui no canal é lá no YouTube, aqui é o Instagram. Então você pode compartilhar, assistir novamente e vai anotando e coloca suas dúvidas aí, algumas perguntas que não deu para a gente responder, que a gente vai fazendo essa coletânea e nós vamos marcar novamente uma live especial. Mês que vem eu vou ter também um convidado muito especial também, que é o Bruno Gomes. Não sei se você já viu ele, né? É um dependente químico em recuperação. Eu nunca vi ninguém para postar tanta coisa no Instagram igual ele. De manhã e de noite ele está ao vivo. E ele vai contar um pouco dessa experiência dele, falando sobre que fundo do poço é esse. Então, todo mês, a última live do mês, a gente tem um convidado especial, uma convidada especial. Muito bom. Até a próxima. Até. Beijo para todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço para todos.